E aí, gente, tudo bem com vocês? Faz muito tempo que eu não apareço por aqui. O canal ficou o último mês sem postagem alguma, sem nada, nenhuma postagenzinha nas comunidades, mas existem motivos para isso. E antes de tudo, eu só quero dizer, o canal não acabou, nós não encerramos o trabalho abruptamente, abandonamos todo esse caminho que a gente vem fazendo, isso não é real, mas existem certas coisas que não permitem que a gente continue com alguns trabalhos por um determinado período de tempo, e foi justamente o que aconteceu. O primeiro motivo desse mês isolado, desse mês sem nada, foi a minha pós-graduação. Eu ingressei na pós-graduação, estou fazendo pós em gestão escolar com ênfase em inclusão, uma pós que está me tomando um tempo, é muito gostoso, algo que eu estou gostando demais de estudar, muito aprendizado e, obviamente, nesse primeiro momento, por uma questão de organização, eu precisei me dedicar aí em algumas questões. Isso foi importante para mim, para que eu pudesse conseguir mais essa formação. Eu até tinha dito para algumas pessoas que me conhecem sabem que eu queria fazer outra graduação, eu sou um viciado em fazer graduações, queria fazer história ou jornalismo, até pensei em psicologia, mas não ia ter tempo hábil para isso, porém, a pós se tornou necessária para mim, dada, obviamente, a minha condição como coordenador pedagógico. Então, eu achei que era melhor agora focar nesse tipo de aprendizado, e aí, obviamente, esse é um dos motivos de eu não ter conseguido postar nada no último mês. Um outro motivo, e aí acaba sendo algo chavão que com certeza vocês devem estar esperando eu falar, foi o trabalho. Obviamente eu tive aí algumas questões de sábados letivos, precisei comparecer ao colégio onde eu trabalho para poder estar em determinados eventos, em determinadas situações pedagógicas, e obviamente isso me tira o tempo do canal, porque trabalhando de segunda a sexta, 8 horas por dia, o fim de semana é justamente o tempo que eu tenho para produzir para cá e também para descansar. Se eu tiro o sábado desse contexto, automaticamente eu tiro produção do canal. Não tem jeito, isso acaba acontecendo, faz parte da vida adulta, como eu sempre disse aqui. Não é o YouTube que paga minhas contas, é o meu trabalho com carteira assinada. Obviamente, então, eu tenho que dar certas prioridades a esse trabalho, isso a gente não tem escolha. Então, esses sábados letivos são o segundo motivo que me tiraram da produção do canal durante o último mês. O terceiro motivo, esse realmente foi algo que pesou demais, eu peguei Covid. E vamos lá. Ainda bem que estou vacinado, com a vacina em dia, tudo bonitinho, porque não foi fácil. Claro, não foi nenhum caso moderado a grave, que precisou de internação, que precisou de hospitalização, mas eu preciso confessar para vocês, ô doença chata. Eu tive o total de 8 dias de sintomas. Foram 8 dias bem difíceis, a cachorrada aqui na rua está até concordando comigo, tá? Mas foram 8 dias bem difíceis. Por quê? Porque os sintomas vinham de uma espécie de carrossel. Eram 2 por dia. Então um dia eu tinha dor no corpo e febre, no outro dia eu tinha tosse e dor de cabeça, depois era dor no corpo e tosse, e eles ficavam brincando de se revezar e vir sempre em duplas. Os 4 primeiros dias foram bem difíceis, bem complicados, eu fiquei de cama. Não teve muito jeito, eu fiquei muito mal, mas depois os 4 últimos dias foram caracterizados por um abrandamento desses sintomas até que eu fiquei sem nada. Sem nada de sintoma, mas eu não posso dizer que a Covid não me deixou algumas marcas. Eu ainda sinto uma determinada fadiga que não é fácil lidar com ela. Subir escada, por exemplo, é algo complicado. Eu sei que eu tô gordinho, né, que eu preciso me exercitar, fazer uma dietinha e tal, mas de certa forma, essa fadiga pós-Covid, ela acaba sendo um pouco característica. Não fui só eu que peguei aqui em casa, né? Minha companheira, minha amada companheira também pegou, também sentiu bastante. Os sintomas dela foram mais brandos que os meus, ela teve menos problemas, mas a fadiga dela pós-Covid está maior que a minha. Isso a gente precisa deixar. Teve uma gangorra aí, balanceamento de situação. Mas realmente ter pego Covid foi difícil e foi uma época que eu não consegui me desvincular completamente do colégio, porque
mesmo estando em casa, né, de licença. A gente teve semana de provas e tudo mais, e as provas precisam passar por mim como coordenação. Então foi uma semana que mesmo com o Covid eu ainda tive que trabalhar, e eu vou te falar, não estava nada fácil. A dor no corpo, principalmente, foi uma das coisas que mais me incomodou, e é uma dor assim que parece realmente que você tomou uma surra, foi atropelado, jogado de um prédio, sabe? É uma dor muito incômoda. Você fica buscando posição o tempo inteiro para ficar com menos dor. Sem dor não dá, mas com menos dor, né? Que a dor te incomode menos. Não é fácil. Eu espero não pegar isso de novo, porque realmente foi muito ruim. E aí, obviamente, né, esse tempo que eu fiquei com Covid, com exceção dessas coisas do colégio que se eu não fizesse ninguém faria, então foi algo que eu precisei correr atrás. Eu não consegui fazer absolutamente mais nada. Foi assim, ficar de molho, me cuidando, me hidratando, comendo bem, tomando todas as medicações, seguindo todas as orientações médicas, porque realmente foi uma semana aí, foram na verdade 10 dias, né, de tratamento, 10 dias bastante complicados e delicados para mim. E quando enfim eu estava livre da Covid, veio o quarto motivo. Eu falei que não era pouca coisa, né? Eu falei que foram motivos e não motivo para um mês sem produção. Acabando o Covid, eu voltei para o trabalho, cheguei em casa e eu percebi que a minha gatinha, a minha Rose Walker, em homenagem a Rose Walker de Sandman, ela não estava bem. Bem, isso foi numa terça-feira, e a primeira terça-feira da volta do trabalho, eu voltei segunda, na terça-feira isso aconteceu. E aí, obviamente preocupado, tive que levar lá ao veterinário, isso no meio da noite, era eu acho que 10 horas, 10 e meia da noite, eu estava indo para o veterinário com ela, e ela precisou fazer uma cirurgia de emergência. Bem, a gente não tinha conseguido fazer a castração dela na época da pandemia, porque obviamente estava tudo marcado, estava tudo agendado, a pandemia veio e, bem, acabou com essa história, e aí ela teve uma infecção no útero, obviamente. Eu já estava vendo essas questões da castração e tudo mais e tal, mas isso aconteceu antes. E como isso aconteceu antes, eu precisei correr com ela para o veterinário, não dava para esperar agendamento. E nessa história ela acabou precisando então fazer essa cirurgia, retirar o útero e os ovários. Foi algo que me deixou muito preocupado. Eu tenho um amor enorme pelas minhas 3 gatas, a Coraline, a Rose Walker e a Nuala. As 3 são personagens de Neil Gaiman, meu autor preferido, mas de fato esse cuidado com a Rose foi bastante complicado para mim. A gente passou a semana inteira por conta dela, eu e a minha companheira, porque ela precisava desse cuidado. Agora ela tá bem, tá recuperada, vai tirar os pontos agora na semana que vem, tá super serelepe já, carinhosa como sempre foi, inteligente como sempre foi. Ela é a mais grudada que a gente tem aqui, ela é a mais grudada na gente, dorme com a gente debaixo do lençol. Tá o tempo inteiro, a gente senta no sofá, ela vem junto. As outras 2 são mais independentes, ela não, ela é bastante carinhosa e apegada, eu diria que até carente. Então foi toda essa situação que aconteceu, a gente realmente ficou muito preocupado, não vou mentir, a gente correu o risco de perdê-la, e isso nos deixou muito tensos, muito atentos também em relação a tudo. Mas agora ela tá super bem, tá comendo bem, tá bebendo água, tá dormindo bem, tá brincando, sabe? Voltou para uma rotininha dela que ela sempre teve. E aí deixa a gente tranquilo, mas não teve jeito, a gente ficou bastante atencioso com isso, ficamos em cima dela o tempo inteiro. Eu estava em casa, eu estava olhando para ela, eu estava grudado nela, eu estava em cima dela. Eu não conseguia fazer absolutamente nada que não fosse cuidar dela, porque ela exige cuidados, é um bichinho, não tem essa independência, né? Então, assim, ter salvo a Rose para mim foi algo muito importante, e de fato foi algo que tomou muito meu tempo. Esse é o quarto e último motivo da gente ter ficado um mês sem produção aqui no canal. Mas agora que eu já me expliquei para vocês, que eu já dei os motivos para vocês, é a hora da gente falar um pouquinho do que vai acontecer
acho também importante deixar esse aspecto de continuidade. Acho que vale a pena a gente falar agora então da continuidade, né? Já falei para vocês então o que aconteceu. Por quê? Porque essa semana, a partir de amanhã, a gente volta a publicar diariamente os vídeos de exercícios, de resolução de exercícios. Essa semana, na quarta-feira, sai o terceiro capítulo da Origem das Espécies. Esse vídeo, essa playlist, ela sai segunda-feira, mas por conta de tudo isso eu não quero esperar até a próxima segunda-feira, então eu vou lançar na quarta-feira agora esse terceiro capítulo da origem das espécies, do Darwin, né? Essa análise que nós estamos fazendo, tá? Mas à medida que o tempo for passando, eu estou produzindo os vídeos de conteúdo, produzindo esse material, trazendo coisas, os comentários de notícias, os vlogs, tudo aquilo que você já conhece que tem no canal. O que eu não consegui fazer mesmo, gente, aí eu faço aqui a minha meia-culpa em relação a isso, foi a playlist do Articulando, o retorno desse podcast, mas isso ainda está na minha mira, mas o tempo não me permitiu fazer, tá bom? Bem, é importante também dizer que a partir do mês que vem, assim que se encerrarem as inscrições para o Enem, toda quinta-feira às 19 horas, nós teremos até a prova as nossas lives de revisão. Serão mais lives que o ano passado, porque o ano passado começou em agosto, justamente para fazer tudo com calma, com tranquilidade. E na nossa primeira live nós vamos resolver a prova de 2022. Essa prova que surpreendeu muita gente, até porque caiu muito pouca ecologia, que é algo que sempre esteve presente, tá? Então a gente vai ter essa live, essa primeira live na primeira semana após as inscrições do Enem, após o encerramento das inscrições do Enem, e aí a partir daí toda quinta-feira às 19 horas a gente vai estar online, presente aqui no YouTube, lembrando que sempre essas lives ficam salvas. Eu não abro mão desse projeto. O ano passado foi maravilhoso, foi um momento de interação com vocês muito rico. Tiveram muitos views nas lives, porque como elas ficam gravadas, muita gente vinha depois para poder fazer o estudo, colocava comentário, à medida que era possível eu respondia os comentários, sabe? Foi um projeto super gostoso, é o terceiro ano que a gente tem de lives e eu não pretendo parar, eu quero todo ano ter esse projeto fixo aqui no canal pela importância que ele ganha. Também vou comentar a respeito das inscrições, de tudo isso, porque afinal de contas eu também faço Enem, como vocês sabem. Então, à medida que as coisas forem acontecendo, eu também vou trazendo aí conteúdos para vocês, beleza? Bem, eu vou ficando por aqui, é bom estar de volta, depois desse mês tão conturbado, tá? Eu deixo aqui o meu grande beijo a todos e a todas, deixo também as nossas redes sociais, @Renologia no Twitter, Instagram, Kawaii, TikTok, tá? E aí a gente se vê então a partir de amanhã com uma rotina restabilizada aqui no Renologia.